Então, boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja conosco. Sejamos todos bem-vindos ainda no mês de fevereiro, com as palestras públicas aos domingos ainda online. Mas uma boa notícia é que nós voltaremos às nossas reuniões públicas presenciais no próximo domingo, ou seja, dia 20 de fevereiro, nós estaremos presencialmente fazendo as nossas palestras públicas no Centro Espírita Capitão Vendramini. E é claro, tomando todos os cuidados possíveis, como o distanciamento nas cadeiras, o álcool em gel e a máscara obrigatória. Nas terças, também às 19 horas, continuamos com o nosso Evangelho no Lar, uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna e comentários edificantes. Esse encontro nosso é online desde 2020, através do nosso canal do YouTube e também do Instagram. E lembrando sempre que as inscrições para o estudo do Livro dos Espíritos, essas inscrições já estão abertas. Quem quiser fazer inscrição, pode fazer essa inscrição presencialmente, indo lá no Centro Espírita Capitão Vendramini, ou pode fazer através do nosso telefone, que é o 3234-1762. E esse telefone também é o telefone do WhatsApp, então também você pode fazer essa inscrição via o WhatsApp. A instituição de amparo Arca de Noé, que representa o braço da caridade do Centro Espírita Capitão Vendramini, continua funcionando normalmente, atendendo e amparando as crianças carentes desde a barriga da mãe. A Arca de Noé aceita qualquer tipo de doação de alimentos ou doação material, como roupas, móveis, utensílios, tudo em bom estado, claro. E agora vamos nos preparar para a palestra, fazendo uma oração, elevando o nosso raciocínio, elevando os nossos pensamentos ao alto, pedindo a Deus Todo-Poderoso o amparo da espiritualidade maior para todos nós, para todos que estão assistindo essa palestra, para que a gente possa aprender muito e principalmente aprender a fazer boas escolhas, aprender a usar bem o nosso livre-arbítrio. Então hoje nós vamos falar sobre livre-arbítrio. E quando a gente fala de liberdade, principalmente nos dias atuais, a gente até arrepia, Mas a proposta de hoje é nós entendermos onde começou isso e qual é a visão das religiões tradicionais e qual é a visão do Espiritismo sobre o livre-arbítrio. A gente olha essa figura aqui, ó. Então a figura de fundo de toda a palestra vai ser essa, A placa livre-arbítrio é a pessoa aqui, escolhendo o caminho que vai tomar. Ou seja, nós somos os atores desse cenário. A escolha é nossa. Vamos aqui introduzir com um trechinho da minissérie A Bíblia para a gente poder abrir com chave de ouro a palestra de hoje. Rabi, quando chegaste aqui? Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Que faremos para executarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta: que creiais naquele que ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca,
mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então esse trechinho que a gente acabou de ver está em João, capítulo 6, versículos 35 a 40. Então Jesus é o nosso governador planetário, o co-criador do nosso planeta, nosso modelo e o nosso guia. Há aqueles, que acreditam, na vinda do Cristo, aqueles que não acreditam, mas tem muitos que acreditam, mas não têm Cristo como modelo e guia. Então não basta crer só na sua existência, nós temos que aprender a vivenciar as suas pegadas. Ele encarnou em um planeta com muita vibração inferior, uma vibração muito inferior à vibração do Cristo, com o propósito de nos ensinar, não só através de palavras, mas principalmente através do próprio exemplo, nos mostrando que é possível ser bom, que é possível ser justo, que é possível ser amorável, mesmo sentindo na pele, e ele sentiu, a maldade, a injustiça, a incompreensão. E é essa a vontade de Deus, que todos nós cheguemos à perfeição do Cristo, mas cada um no seu tempo, fazendo as suas escolhas, usando o seu livre-arbítrio. Então vamos aqui começar, tendo aí essa visão, como que as religiões tradicionais pensam. As religiões tradicionais trazem a moral heterônoma. Vamos ver, segundo o dicionário, o que quer dizer essa palavrinha heterônoma. Característica daquela que está sujeita à vontade de outra pessoa, a regras e normas de conduta, sujeita a algo que se afasta das leis normais ou conhecidas. Então, para as religiões tradicionais, nós temos que aprender a obedecer uma lei que está fora da gente, uma lei que já está pré-estabelecida e entrando no esquema de castigo ou recompensa. Então, se eu obedeço essa lei, eu tenho a recompensa. Se eu não obedeço essa lei, eu tenho o castigo. Então, essa é a visão das religiões tradicionais. E no Espiritismo, como é que é? A moral está em nós. Nós obedecemos uma lei que está dentro da gente, que é a nossa consciência. Então, o desenvolvimento da moral não se dá por castigo e recompensa, como nas religiões tradicionais, mas por conscientização. Então, eu tenho que ter essa consciência. Voltando aqui nas religiões tradicionais, vamos voltar lá em Adão e Eva. Quem já teve aula de catecismo vai saber o que eu estou falando. Quando a alma está dentro do corpo, a alma sábia, boa, justa, Então, para essas religiões tradicionais, a alma ela é perfeita, E quando a alma ela está dentro do corpo, nós passamos a ter uma visão equivocada das coisas. Então, a razão fica equivocada, a ideia de justiça, a ideia de bondade fica esquecida e passamos a mergulhar num mundo de possibilidades do pecado. Então, presta atenção. Então, para essas religiões tradicionais, a alma é perfeita e o corpo é que é imperfeito. Então, se a minha alma está dentro do corpo, eu acabo entrando na possibilidade do pecado. E é uma explicação muito curta, porque isso nos dá alguns questionamentos, Mas e Deus? Cadê a justiça divina? Não seria uma injustiça Deus pegar uma alma que é perfeita, porque pelas religiões tradicionais todas as almas são perfeitas, e pegar uma alma perfeita e colocar num corpo enfermo, ou num corpo de uma pessoa muito pobre, na miséria, e pegar uma outra alma perfeita também e colocar num corpo perfeito, ou no corpo de uma pessoa muito abastada, muito rica? Cadê a justiça divina? Então isso gera questionamentos. E como é que é lá no Espiritismo? Então, no Espiritismo, a alma criada por Deus, ela é simples e ignorante. Simples quer dizer que sem nenhum desenvolvimento moral.
ignorante, sem nenhum desenvolvimento da inteligência. E através das múltiplas encarnações, né, nas nossas várias existências, nós vamos evoluindo. Evoluindo através de quê? De acertos e erros. Aí nós vamos aprendendo, né? Lembrando que a doutrina espírita é toda baseada nas várias e várias encarnações, nessas nossas múltiplas existências. E aí fica mais fácil entender que, dependendo da evolução daquele espírito, né, dependendo daquilo que ele precisa aprender, é necessário que ele venha num corpo assim, né, ou nessa situação, né, ou que ele venha num corpo assim, ou nessa situação, né? Então tudo depende de nós, depende da nossa evolução. Por que o Adão decai? Segundo aí, né, a história bíblica, porque Adão, ele resolveu escolher, porque Adão resolveu usar o seu livre-arbítrio. E por causa disso, né, lógico, entrando nas religiões tradicionais, a gente tem esse esquema do castigo e recompensa, e a ideia é a seguinte: é o livre-arbítrio que pode nos fazer errar. Quando nós escolhemos, quando nós erramos, logo a proposta do pecado é: evite escolher. Então, olha só que loucura. Pela teoria das religiões tradicionais, quanto mais você usar o seu livre-arbítrio, maior a possibilidade, viu, gente, de você decair, né? Então, segundo essas religiões tradicionais, obedeça o que os outros determinam. Então, a ideia dessas religiões tradicionais é que nós fiquemos submissos a elas, onde elas vão determinar, por exemplo, a roupa que nós vamos vestir, as pessoas que nós vamos poder andar, as nossas amizades, com quem você pode se casar, com quem você pode se envolver. Ou seja, por nós mesmos, nós não nos salvamos. Quem nos salva são as religiões tradicionais, né? Uma ideia de submissão. E na doutrina espírita, como é que é? Pelo espiritismo. Temos que lembrar, né, que o espiritismo, né, o famoso Pentateuco kardeciano, que são as 5 obras basilares de Kardec, né, escrito por ele, interpretado por ele, mas através do Espírito da Verdade, que começa ali com o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que é a última obra. Temos que lembrar que essa aqui é a terceira revelação, né? Ela nos veio dar ali aquele entendimento da lei da justiça de Moisés, que é considerada a primeira revelação, e da lei do amor de Cristo, que é a segunda revelação. Então ela veio nos dar entendimento. E através desse entendimento, a gente vai compreender melhor como acessar essa nossa consciência e fazer a melhor escolha. Eu não sei se todos sabem, mas a Gênese ela foi alterada em mais de 200 trechos ali, que foram retirados ou foram alterados. Tudo ocorreu quando, da publicação da 5ª edição da obra, em 1872, pelo responsável em dar continuidade à publicação e divulgação do Espiritismo, que é o Pierre Lemarie, ele passou a oferecer aos leitores, sem dar destaque algum, a Revista Espírita, ou seja, não avisou a Revista Espírita, uma versão de A Gênese corrigida e ampliada pelo autor. Todos os 18 capítulos foram modificados em dezenas de itens, mas não foram apenas mudanças gramaticais. Foi mesmo uma reviravolta quanto aos conceitos doutrinários. Então, ela foi modificada e ela começou a ser traduzida, né, a partir de 2016. No Brasil, a partir de 2018. Lá em São Paulo, pela FEAL, Fundação Espírita André Luiz, e lá no Rio de Janeiro, pelo Centro Espírita Leon Denis. O Centro Espírita que já esteve aqui na nossa casa por 3 vezes, trazendo seminários maravilhosos. E esse estudo dessa alteração da Gênese, né, do porquê foi alterada, quais são as provas que são inegáveis, né? Quem vai trazer, quem fez esse estudo, foi o pesquisador Paulo Henrique de Figueiredo. E esse estudo é muito longo, ele envolve nazismo, envolve religiões tradicionais. Logo, quem quiser se inteirar sobre esse assunto, é só acessar a página da TV Mundo Maior e estudar, entender sobre essa alteração que fizeram na Gênese e que eu trago hoje aqui
Eu vou trazer a versão sem alteração, um trechinho aqui para a gente poder ler e estudar, para falar sobre o livre-arbítrio. Ignoramos as condições das primeiras encarnações da alma. Sabemos que elas são criadas simples e ignorantes, tendo o mesmo ponto de partida. Sabemos ainda que o livre-arbítrio se desenvolve pouco a pouco, depois de numerosas evoluções na vida corpórea. Não é nem depois da primeira ou segunda encarnação que a alma tem uma consciência clara de si mesma, para ser responsável por seus atos. É talvez depois da 100ª ou 1000ª. Ocorre o mesmo com a criança que não goza da plenitude das suas faculdades, nem 1 nem 2 dias depois de seu nascimento, mas depois de anos. E ainda na medida em que a alma goza do seu livre-arbítrio, sua responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento de sua inteligência. Então esse é um fato um pouco novo, né? Nós não surgimos nas nossas primeiras vidas, né, nas nossas primeiras encarnações, com o domínio do livre-arbítrio. Como diz ali na Gênesis, né? Nós somos como uma criança. Quem é que decide pela criança o que ela vai vestir, o que ela vai comer, a hora que ela vai dormir, a hora que ela tem que acordar, quando que ela tem que ir para a escola, quando que ela não tem? Quem que vai decidir isso? São os pais. É porque as crianças não têm condição de fazer essas escolhas. Elas ainda não têm maturidade. Então a gente pode dizer que essas crianças, nesse início, né, ainda não têm o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é uma conquista nossa. Então, da mesma forma que nós vamos ter que conquistar a nossa moral, que nós vamos ter que conquistar a nossa inteligência, também vamos conquistando o livre-arbítrio. Né? Temos que conquistar a capacidade de escolher, como diz aqui no texto, né? Então não foi nas primeiras vidas, foi depois de 100 ou de 1000 vidas. Quando a gente fala que vidas, a gente entende como reencarnações, né? E isso, é claro, vai depender muito de espírito para espírito. Pode ter sido entre 100 e 1000, pode ser perto de 1000. Isso aí vai depender de espírito para espírito, né? Então, nessas primeiras encarnações, né, das vidas humanas, não houve pecado. Como assim não houve pecado? Porque não tínhamos compreensão, não tínhamos moral nem inteligência ainda formada. E fomos vivendo, né, centenas, milhares de vidas, sem vivenciar a moral, sem responsabilidade de nossas escolhas, sem o livre-arbítrio completo. Isso agora muda a nossa visão das coisas, porque antes nós tínhamos medo de fazer escolhas, né? Medo de ser castigado, né? Que era o que as religiões tradicionais falavam para a gente. Aí vem o Espiritismo e nos diz que nós somos culpados a partir do nosso nível de entendimento, da nossa evolução, tirando a responsabilidade da nossa vida das religiões tradicionais e colocando essa responsabilidade em nós mesmos, de acordo com a nossa evolução moral, de acordo com a nossa inteligência. Então Deus não cobra de ninguém aquilo que ele não compreendeu. E é claro que Deus não cobra. Quem cobra é a lei. Quem cobra é a nossa consciência. John Lennon vai trazer algo muito interessante, que muita gente fala até hoje. A ignorância é uma espécie de bênção. Se você não sabe, não existe dor. Pura verdade. Então, se a nossa consciência não tem ideia que nós estamos errados, que cometemos um pecado, como que ela vai nos cobrar? Então a minha consciência não me cobra, então eu não sofro. É como a criança, né? Que não sabe o que está fazendo, mas faz. Você chega ali para a criança e fala assim, ó, não coloca o dedinho na tomada não, senão você vai levar um choque. Ela não sabe nem o que é choque. O que a criança vai fazer? Vai experimentar, vai colocar o dedinho na tomada. Ela vai ser castigada por isso? O pai mandou falar, não colocar, né? E nós somos assim, nós vamos experimentando, nós vamos vivenciando, nós vamos tendo várias existências, e em cada existência nós vamos errando, nós vamos acertando, nós vamos aprendendo, vamos criando condições de entender. Resumindo aqui, se você faz o certo e sabe o que é certo, você se sente bem. Essa sensação é a nossa felicidade, é o nosso céu.
Se você faz o errado e sabe o que é o errado, você se sente mal. Essa sensação é o nosso sofrimento, é o nosso inferno, né? É lógico que tudo isso sobre a intervenção divina. Nós nunca estamos sozinhos. E como o assunto aqui está muito tenso, está muito sério, eu vou colocar aqui um videozinho bem curtinho para descontrair. Como a gente está falando de criança, né? Um vídeo sobre uma criança, né, que vai fazer uma arte, mas ela não tem consciência ainda sobre isso. Né? Para a gente ver ali a simplicidade, a ingenuidade, a naturalidade e ao mesmo tempo, né, gente, a esperteza das crianças. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Querido Pai amado, te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso, por essa mesa farta, por tudo que temos, Pai Santo e Pai amado. Obrigado por nos ter abençoado grandemente, Senhor, e pedimos, abençoe esse alimento em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito interessante que a criança não faz com maldade, né? Ela faz sem malícia nenhuma, ela está com fome, né? Vamos agora estipular, vamos fazer como faziam as religiões tradicionais. Vamos estipular o que é certo, o que é errado, o que é o pecado. Vou colocar aqui duas perguntas. Primeira, é certo salvar uma pessoa que está se afogando? Acho que todo mundo vai dizer que sim, que é certo, né? Então, estipulamos. A primeira regra é, nós temos que salvar uma pessoa que está se afogando. Segunda regra, né, nesse nosso exemplo, é certo matar alguém? É lógico, né, que a maioria vai dizer que não é certo. Então são duas regras que nós estipulamos. Agora vamos colocar aqui uma situação para a gente poder entender essa primeira pergunta. Vamos supor que tem uma pessoa aqui que ela está se afogando. Então tem uma pessoa que está se afogando, está morrendo. E vamos criar aqui 3 situações. Então, desenho muito, né? 2, 3. Então, nessa primeira situação, a pessoa não sabe nadar, né? Na segunda situação, a pessoa sabe, mas sabe mais ou menos, né? E na terceira situação, a pessoa sabe muito, profissional, vamos dizer assim. Agora vamos analisar a primeira pergunta de acordo com essas 3 situações. É certo salvar uma pessoa que está se afogando? Para essa situação, a resposta é não. A pessoa não sabe nadar. Ela não tem condição. Se ela pular lá para tentar salvar essa pessoa aqui, ela vai morrer também. Então, para essa pessoa, a resposta é não. E para a segunda situação? Olha, sabe mais ou menos, né? Ela não tem treinamento, né, profissional para poder salvar uma pessoa. A gente sabe que quando uma pessoa tá ali se afogando, é difícil. Ela pode carregar outra pessoa se a outra pessoa tiver um treinamento. Então, para essa pessoa aqui, pode ser um talvez, né? Depende da situação. Se estiver ali em alto mar, onde você tem muita maré, é difícil. Numa piscina mais vazia, de repente dá. Já para essa pessoa, a resposta é sim, né? Ela é um profissional, ela tem treinamento. Logo, a melhor resposta aqui não é sim, a resposta é depende. Porque para esse aqui, é não a resposta. Para esse aqui, talvez, depende ali da situação. E para esse aqui, a resposta, né? Aí é sim. Então, o sim é só para essa situação. A culpa recai sobre quem é o culpado? Eu tenho os recursos? Eu sei que eu posso? Que é o caso dessa terceira situação. Essa terceira situação, ela tem os recursos. Ela pode. Agora, se ela não faz, ela é culpada. Já esse aqui não. Ele não tem os recursos. Ele sabe, ele tem certeza que ele não pode. Então ele não pode se sentir culpado. Esse aqui cai ali no talvez, né? Dependendo da situação. Né? Então, para essa primeira pergunta, a resposta é depende. Depende da situação. Da segunda pergunta, todo mundo vai falar assim, mas não, segunda pergunta, a resposta tem que ser não mesmo. Mas vamos imaginar ali, né, vamos voltar ali antes de Cristo, né,
os índios ainda selvagens, né? Ainda não tinham muito conhecimento, não tinham muita consciência, e ele está ali defendendo o seu território. Pior ainda, ele está defendendo a sua família. Para esse índio, é certo matar? Para defender o seu território? Para defender a sua família? Então, dependendo, né, da situação, resposta também é depende. Então o Espiritismo vem mostrar que a moral não é uma listinha do que você pode fazer ou do que não pode. Não são regras pré-estabelecidas. A moral são escolhas que teremos que fazer pelo esforço do nosso entendimento. Então nós temos que primeiro desenvolver a nossa moralidade, depois desenvolver a nossa inteligência para entender a circunstância. E aí saber escolher, como é o caso ali da pessoa que estava se afogando. Então, o certo ou errado não é absoluto, é uma conquista de entendimento nosso, né? Do nosso desenvolvimento moral, da nossa conquista, do nosso esforço. Então, quanto mais desenvolvemos a nossa inteligência e quanto mais você desenvolve a sua capacidade de escolher, mais senso moral nós temos, que é o nosso desenvolvimento moral. Agora, no caso ali do indígena, será que pesa a consciência do selvagem quando mata para defender o seu território, quando mata para defender a sua família? Não, porque para ele isso aí é instintivo, é um instinto. Ele não está usando a sua consciência. Mas quando nós desenvolvemos a nossa inteligência, quando nós desenvolvemos a nossa consciência, isso passa a ter sentido. Aí o ato de matar passa a ser um ato que nós não conseguimos praticar, né? E mais para frente não conseguimos nem pensar. Então isso é evoluir moralmente e evoluir também na nossa inteligência. Imperfeição é um ato? Pelas religiões tradicionais, são atos pré-definidos. São atos pré-definidos pelas religiões tradicionais. E pelo Espiritismo? A imperfeição é um hábito. E péssimos hábitos, né? Não é fazer uma coisa errada, mas habituar a fazer em uma ou mais encarnações. Então isso pode, né, ser repetido em várias encarnações. E esse é um assunto muito sério, porque nós já nos habituamos a fazer o errado. Por exemplo, furar uma fila, contar aquela mentirinha só para ter razão em uma discussão, principalmente nos dias atuais, passar o outro para trás, tá sempre inventando desculpa para não ir numa casa religiosa, ou para participar mais fielmente da sua religião, ou para arregaçar as mangas e ajudar quem está precisando. Então já passou da hora, nós precisamos urgentemente de abandonar esses hábitos, porque cedo ou tarde, mesmo a gente disfarçando isso aqui em hábito, a nossa consciência vai nos cobrar, porque nós já encarnamos várias vezes, nós já temos condições, nós já temos discernimento de entender o que é certo ou errado, mesmo a gente disfarçando isso aqui em hábito, né? Ou senão aquela velha frase, né? Todo mundo faz, eu também vou fazer. Então, porque todo mundo faz, virou um hábito, o hábito quer dizer que pode? E a nossa consciência sabe que não pode, mas a gente faz. Vamos falar agora um pouquinho sobre cometer erros. Eu estou trazendo aqui um feliz aniversário. Então vamos supor que é aniversário de alguém, né, e essa pessoa quer fazer um bolo. E ela tem que escolher entre duas pessoas. Vou usar a caneta de novo. Então vamos supor que tem a primeira pessoa. Vou colocar aqui uma mulher. Desenho muito, né? E um homem aqui. Sem preconceito. Porque é o que eu estou falando aqui. Essa mulher sabe fazer bolo. Faz um bolo maravilhoso. Porém, ela já estragou, né, muitos bolos. Já o homem não sabe fazer bolo. Não sabe. Isso quer dizer que ele nunca estragou um bolo.
Vamos aqui agora uma outra pergunta, que a princípio vai ser meio óbvia a resposta, né? Então você vai fazer aniversário. Agora, olha o teor da minha pergunta. Quem que você vai escolher para fazer o seu bolo, né? Para comprar, para encomendar o seu bolo? Você vai escolher essa mulher que já estragou vários bolos, ou você vai escolher esse homem que nunca estragou um bolo? Então, se você está pegando a minha pergunta agora, você vai falar que é o homem. É lógico, porque ele nunca estragou o bolo. Mas se você está participando desde o começo, você já entendeu que a mulher, ela estragou muitos bolos porque ela já fez muitos bolos. E porque ela já errou muito, porque ela já estragou muito, hoje ela faz um bolo maravilhoso. Esse homem nunca fez um bolo. Por isso que ele nunca estragou. Então é lógico que eu vou escolher a mulher. Deu para entender? Então você não cometer erros significa ter desenvolvimento moral? Às vezes a pessoa tem medo de errar, tem medo de fazer o bolo, então ela não faz o bolo, ela prefere pedir para outra pessoa. Mas não significa que ela sabe fazer um bolo. Então não cometer erros não significa que a pessoa é moralmente desenvolvida. Logo, não cometer erros não é sinal de desenvolvimento moral, pois muitas das vezes, ao não cometer erros, você não está tentando nada, nem acerta e nem erra. Por isso, a reencarnação é o exercício do nosso livre-arbítrio. Deu para entender? Então, por exemplo, a pessoa pega, morreu e fala assim, eu nunca fiz mal a alguém, mas também não fez o bem. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente erra por não fazer, né? A moral é fazer o certo? Depende. Né? Depende. Temos que analisar cada circunstância. Como a gente acabou de ver, qual é o nosso referencial do certo e errado? A nossa consciência. É interessante que a gente já tinha consciência antes de Cristo. Olha aqui uns filósofos para a gente ver como eles já tinham consciência. O Sócrates, olha que frase maravilhosa, a gente estuda ela até hoje. Conhece-te a ti mesmo. Consciência. Platão, antes de Cristo, o corpo humano é a carruagem, eu, o homem que a conduz, o pensamento, as rédeas, o sentimento, os cavalos. Aristóteles, o equilíbrio é a perfeição. Então, antes de Cristo, a gente já tinha uma ideia de consciência, né, desse equilíbrio. E vai surgir o nosso Cristo, né, trazendo a lei do amor. Então, o bem é uma coisa só. O que pode acontecer de pessoa para pessoa é não ter o desenvolvimento da inteligência para compreendê-lo, para compreender aquilo que o Cristo veio trazer para a gente, para compreender essa lei do amor. Então, muitas pessoas erraram, né, em compreender a lei do amor. Né? Usaram até muitas das vezes tudo aquilo que Cristo trouxe em benefício próprio, como foi, por exemplo, a Inquisição, que foi essa coisa horrenda, né? Então é necessário a gente ter inteligência, a gente ter discernimento, né, para compreender tudo aquilo que Cristo trouxe, que é a lei do amor, e assim poder fazer as nossas escolhas, né? Como eu já falei aqui, a gente vai compreender melhor com o Consolador Prometido, o Pentateuco Kardeciano, né, que vai trazer para a gente uma explicação, uma fé mais raciocinada e não uma fé fanática, nos mostrando, fazendo a gente entender mais sobre a lei do amor do Cristo e a lei de justiça, que tinha trago aí antes de Jesus, Moisés. Né? E como a gente está aqui falando do Pentateuco Kardeciano, eu vou usar aqui um pouquinho do Pentateuco Kardeciano para a gente poder compreender tudo que a gente já falou aqui e outras obras, é claro, mas também é baseada no Pentateuco Kardeciano, né, para solidificar ainda mais tudo que nós já falamos aqui. Então, um livro consolador de Emmanuel, através de Chico, olha que interessante que ele vai falar. Um dos princípios da doutrina espírita é a reencarnação, entendida pelos orientadores espirituais como necessária à evolução humana,
pois uma só existência corpórea é claramente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e de desfazer de todo o mal que traz em si. Então, se a pessoa tem uma encarnação só, como é que ela vai exercer o seu livre-arbítrio? Ela não tem nem moral ainda, ela não tem inteligência. Lembrando que a doutrina espírita é toda baseada nessas nossas múltiplas encarnações, as várias encarnações que nós temos. Lá no Livro dos Espíritos, que vai falar a parte sobre livre-arbítrio, para nos auxiliar no processo ascensional, Deus nos concede o livre-arbítrio, uma vez que, se o homem tem liberdade de pensar, tem também a de agir. Podemos então afirmar que o ser humano é o árbitro do seu destino e que cada escolha, independentemente das suas motivações ou justificativas, aciona a lei de causa e efeito em qualquer plano da vida que se situe, o físico ou o espiritual. O uso do livre-arbítrio são ações que provocam reações no tempo e no espaço. As boas escolhas produzem progresso evolutivo, enquanto as escolhas infelizes geram provações ou expiações que se configuram como mecanismos evolutivos, moduladores da lei de causa e efeito, claramente consubstanciada no planejamento reencarnatório de cada indivíduo. Então olha que interessante, nós somos os árbitros, nós é que estamos no controle, nós é que vamos decidir. E dependendo daquilo que eu decido, eu vou trazer coisas boas para mim ou coisas ruins. A famosa lei de causa e efeito, provocam reações no tempo e no espaço, tanto na nossa vida enquanto encarnados, quanto também na nossa vida espiritual. Ah, mas quando eu morro, eu não vou virar anjinho? Não. Você vai ser aquilo que você foi aqui. Então a gente vai evoluindo, é uma evolução, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, na parte que fala sobre necessidade da encarnação. Na pergunta 25, é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Olha que Kardec pergunta, hein? Então que a cada encarnação é um castigo, porque eu ainda sou imperfeito? E o Espírito da Verdade vai responder. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Então todos nós temos que reencarnar, porque é com a reencarnação, com essas várias vidas que nós vamos tendo, é que nós vamos aprendendo, é que nós vamos evoluindo moralmente e evoluindo também em inteligência. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Como a gente sempre comenta aqui no Centro Espírita, nós estamos fardados à pureza. Nós, em algum momento, nos tornaremos espíritos puros, mas para isso nós temos que aprender, nós temos que evoluir moralmente e evoluir em inteligência. Podemos demorar muitas e muitas encarnações? Podemos fazer em poucas encarnações? Podemos. Tudo vai depender do que a gente faz dentro de cada encarnação. Como falou ali no slide anterior, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Então essa demora pode ser longa, pode ser curta, tudo depende
das nossas escolhas. Como desenvolver a moral e a inteligência? Tentando. Nós temos que tentar, né? E nós vamos encarnando várias e várias vezes, tentando, acertando, errando. Ah, mas eu tenho medo, né? Eu tenho medo ali de usar o meu livre-arbítrio, eu tenho medo de fazer a escolha. E quando a gente tem medo de fazer essa escolha, quando a gente tem esse medo de errar, nós voltamos àquela submissão das religiões tradicionais. Nós voltamos àquele esquema do castigo ou recompensa. Então, se eu faço aquilo que a religião tradicional coloca como correto, eu tenho a recompensa. Quando eu não faço aquilo que a religião tradicional coloca como correto, eu tenho um castigo. Se eu não seguir essa cartilha direitinho, eu vou ter o castigo. Porém, se eu desenvolvo a minha inteligência, né? Se eu faço as escolhas corretas, se eu tenho uma fé raciocinada, eu vou conquistando pouco a pouco, ao longo de muitas e muitas encarnações, a nossa liberdade, que é a meta do espírito. A meta de todo espírito é ser livre, né? Como diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, como nós já falamos antes, simples, ignorantes, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Então, as mesmas obrigações todos nós temos. Quais são as obrigações? De ser bom, né? De evoluir moralmente, de evoluir a nossa inteligência. Né? O que eu preciso fazer? É não ter medo de errar, não desistir, né? Nunca desistir, fazer as nossas escolhas. Mas aí vem alguém e fala assim pra gente: ah, mas se eu fosse você, eu não fazia essa escolha não, hein? Cuidado, hein? Deus vai castigar. Nós voltamos ao esquema do castigo e recompensa, né? Se a gente não segue aquela cartilha. Mas é lógico, nós necessitamos não ter medo de errar. Nós não podemos, nós temos que fazer nossas escolhas, sim, né? Se toda escolha que nós fizermos for pautada nessa máxima que Cristo nos ensinou, que Cristo nos exemplificou e até hoje a gente não aprendeu, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, podemos ter certeza que estaremos fazendo uma ótima escolha. Com certeza estaremos usando essa escolha com amor, com discernimento, com uma fé raciocinada. Estaremos usando bem o nosso livre-arbítrio. Então, que nós possamos procurar desenvolver a nossa moral, desenvolver a nossa inteligência. E é lógico, não só assistindo às palestras, frequentando uma casa religiosa, mas fazendo um estudo sistematizado da doutrina espírita, porque nós somos espíritas. E assim, fazendo esse estudo, né, melhorar a nossa capacidade de escolher, melhorar a nossa capacidade de usar o nosso livre-arbítrio. E como sempre, para a gente poder aqui finalizar com chave de ouro, né, um vídeo espetacular, para a gente poder aqui finalizar. Eu queria que fosse de outro jeito. Dá pra ser de outro jeito? Qual é seu plano? O que? Plano? E se não estiver tudo bem? Eu não posso pensar assim. Tem que pensar, porque... como vai lidar com isso? Você já sentiu como se tudo que você tivesse feito não tivesse sido feito por você? Que foi tudo sorte, ou sei lá. Tá, você tem problemas. Mas acha que vencer é tudo que importa na vida? Esse é o único motivo de você se esforçar tanto e desistir de tantas coisas para estar aqui? Eu entendo. Entende?
Não somos mais só nós, Di. Eu sei que parece loucura fazer isso tudo de novo. E eu não posso te devolver o tempo perdido, mas agora eu tô aqui e eu tô com você. E se você topar, eu tô pronto pra lutar. Por que lutar de novo? Você tem que provar o quê? Não é por isso. O que você quer aqui, Billy? Eu nunca fiz planos, tá bom? A minha esposa sempre planejou por mim. E a minha filha, a Leila, não tá querendo mais me ver. Por que você quer lutar? Sei por que querem lutar com você, sei pelo que estão lutando, mas e você? Você não faria nada tão bem se não fosse o que você ama. Não ia conseguir nem respirar, sabe? Eu também não sirvo pra nada se eu não resolver isso direito. Eu pisei no pé dela e quebrei o pé dela. Pronto, perdemos. Eu fiquei péssimo, mas ela me perdoou. Eu não sou perfeito. E quem é perfeito? Onde é perfeito? Mesmo que ela te odeie, deixa ela te odiar. Se ela se sentir melhor, ela vai melhorar. Não se trata do que você sente. Deixa ela superar do jeito dela e não ache que o jeito dela é igual ao seu. Não importa o quanto uma coisa fique suja, você sempre pode limpar. Tanta gente. Dei a todos tudo que queriam. É. Mas desde quando alguém sabe realmente o que quer? Não é tão simples. Por que não? Não, essa foi a pior mentira que me contaram. Não é tão simples. Isso é uma mentira que contam muitas e muitas vezes. E o que não é simples? Nada disso. Tudo isso. É assim que te fazem desistir. O mundo é cruel, padre. Tá pensando em fazer o quê? Mudá-lo. Ah, boa sorte então, hein? Não tem a ver com sorte. Tem a ver com esforço. O tempo todo as pessoas dizem que o mundo não é perfeito. Eles falam, não é tão simples. Então qual é a verdade? É isso. Que se você fizer o que eles falam, que você não pode, então acabou. E você percebe que é simples. E que sempre foi. Quantos desejariam ter nascido sabendo o que sabem agora? Pensa bem. Quantos fariam as coisas do mesmo jeito de novo? E quantos viveriam suas vidas como eu? O que faço então? O que você fez com a sopa não foi um milagre, Bruce, foi um truque de mágica. Uma mãe solteira que trabalha em 2 empregos e ainda acha tempo para levar o filho para treinar futebol, isso é um milagre. Um adolescente que diz não às drogas e sim à educação, isso é um milagre. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Você sabe o que tem que fazer. Então faça. Belíssima mensagem, né? Então André Luiz vai nos dizer: ninguém foge aos princípios de causa e efeito. Ninguém está privado de liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. Né? A gente vai errar? Vai, mas não pode desistir. Né? A gente tem que aprender aos poucos a fazer boas escolhas. Então agradeço a visualização de todos, principalmente daqueles que estiveram aqui assistindo ao vivo neste domingo do dia 13 de fevereiro, que iniciou às 19 horas. Né? Lembrando sempre, né, que o próximo domingo, dia 20 de fevereiro, a próxima palestra vai ser presencial. E a próxima palestra, deixa eu dar uma olhadinha aqui, do dia 20 de fevereiro, no domingo, vai ser do Paulo Limeira,
que vai fazer uma homenagem, uma palestra que é uma homenagem a Francisco Cândido Xavier, né? Então não vamos perder essa palestra, né? Agradecemos então a todos. Vamos agora finalizar com uma oração, agradecendo a Deus por este momento, agradecendo a Deus por estarmos aqui, né? Principalmente por estarmos aqui encarnados neste planeta, por essa mais uma encarnação. Agradecer pela semana que passou e que possamos pedir pela próxima semana, sempre a boa companhia dos amigos espirituais, nos amparando, nos protegendo, nos dando força e resignação para que a gente possa sempre procurar a estrada do bem, que a gente possa sempre procurar melhores escolhas, usar o nosso livre-arbítrio com moral, com inteligência. Paz em Cristo.